Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós que já estamos aqui, vamos dar início ao culto nessa noite. Vamos ler no Salmo de número 48. Vamos ler até o versículo 8. Salmo de número 48. Diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis, como um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Aleluia, oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa nessa noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus, obrigado pela tua presença aqui, obrigado por aqueles que já estão na tua casa, aqueles que estão vindo. Que nessa noite, Pai, o Senhor abençoe a tua igreja, o Senhor abençoe o teu povo. Que nessa noite, Pai, o Senhor manifeste a tua presença no meio da tua igreja, Pai. Nós precisamos, ó Deus, da tua presença, Pai, na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Segura na nossa mão, ó Pai. Guia os nossos passos. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. O Senhor venha abençoar cada família representada aqui, que seja uma noite em que o Senhor venha receber o louvor da tua igreja, e que o Senhor venha também falar com a tua igreja, Pai. Que seja uma noite em que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre o teu povo. Nós precisamos de ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus nós abrimos este culto nessa noite. Amém. Podem se assentar, glória a Deus. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim.
Glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e haverá surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca bens de terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória, glória, glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos cantar ainda. Já achei uma flor gloriosa. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vinho
pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde em seu amor glorioso. Será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Glória, glória ao nosso Deus. Glória a Deus, que bom que estamos na casa do Senhor. Pela manhã tivemos aqui a Escola Bíblica Dominical, como temos, né, todo domingo pela manhã, e temos aprendido muito. Hoje nós falamos sobre a importância do culto, né, de estar presente no culto. E foi uma aula realmente maravilhosa, né? A próxima revista, hoje foi a lição 10, nós temos 12, hoje foi a 11, nós temos 13 lições, é isso? 13, né? As novas revistas já estão aqui, estão com você, né, Sara? Se você quiser já pegar a sua nova revista, já pode procurar a Sara, porque nós vamos começar, daqui 2 domingos a gente termina essa lição, né? No outro a gente já inicia um novo trimestre, ou seja, o segundo semestre de 2026, né? Já vamos começar aí o mês de julho, daqui a cerca de 15 dias. É isso aí. Parece que foi ontem a nossa virada, né? Parece que foi ontem. Então, meus irmãos, o nosso primeiro vice-pastor Gilson, ele ministrou lição hoje de manhã, mas pelo jeito ele estava meio gripado, deve ter ficado lá deve ter tomado um remédio meio forte lá e ficou lá repousando, mas está bem representado ali pela diaconisa Rosélia. Glória a Deus. Nós, nas quartas-feiras, nós continuamos a nossa campanha, que vai até o dia 1º de julho, campanha do resgate. E, irmãos, eu espero que você tenha colocado algo diante do Senhor, eu espero que você esteja confiando no Senhor. Hoje, na hora da palavra, nós vamos falar um pouco aqui sobre o agir de Deus. E Deus tem agido, irmãos, tem agido na nossa vida, né? Peço que os irmãos continuem orando. Algumas pessoas estão nos ajudando aí no sorteio da tela. Estamos aí conseguindo uma quantia para, quando o dinheiro do seguro sair, a gente poder então comprar um outro veículo, né? E a nossa oração agora é para que Deus toque lá em quem assina aqueles papéis lá para liberar logo, porque eles deram um prazo de 90 dias para pagar. E para pagar o povo costuma cumprir a data assim, quando é longa, né? Se alguém vai pagar e eles estipulam um prazo que é mais longo, eles costumam cumprir esse prazo, né?
Então, nós gostaríamos que houvesse uma antecipação desse pagamento. Então, esteja orando por nós nesse sentido, né? Para que a gente receba um e-mail aí qualquer hora aí dizendo, ó, confere sua conta lá, porque nós depositamos um dinheiro lá para você. Então, nós temos clamado nesse sentido agora. E desde já agradecendo aos irmãos que têm ajudado no sorteio da tela. Se quiser participar, procura a pastora Liliane no final do culto. Né? E assim nós vamos prosseguindo. Eu vou cantar um hino aqui, aproveitar que o Danilo está ali, Apóstolos, depois nós vamos ouvir. Nós arrumamos o retorno, viu, amigo? Se você quiser cantar hoje, tiver um hino aí. Tem um hino aí para nós, especial? Então eu vou cantar aqui, depois a Milde canta. Glória a Deus. Tu podes, né? Vamos cantar Tu Podes. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. Um milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Com Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu podes. Um milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse.
abra as mãos para receber. Declare, diga nessa noite, eu quero ouvir você. O que eu não posso fazer, tu podes. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, a minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para Vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Bom que nós podemos nos reunir novamente para louvar o nome do Senhor. Mais uma noite que Ele nos concede essa oportunidade de estarmos reunidos na sua presença. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículo 32, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Essa passagem se dá 3 dias, já 3 dias que Jesus havia sido crucificado, que as mulheres tinham ido ao sepulcro e voltado, dizendo que ele não estava lá, que um anjo havia anunciado que elas procuravam, procuravam entre os mortos aquele que vivo estava. E lá no versículo 13 desse capítulo, o evangelista Lucas narra da seguinte forma: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Lucas narra muito bem, dizendo que enquanto eles iam conversando nessa caminhada de 11 quilômetros, a respeito do que havia acontecido, o texto diz que eles eram 2 dos seguidores de Jesus, ou seja, pessoas que haviam seguido Jesus durante o seu ministério, E conversando a respeito daquilo, diz que um viajante, outro viajante, caminhante, se aproxima deles, e o texto diz que eles estavam como que os olhos com impedimento para que não conhecesse aquele que se aproximava, ia fazer aquela caminhada com eles. E Jesus pergunta: mas sobre o que vocês estão falando aí? Que assunto é esse que vocês estão conversando enquanto caminham? Você deve ser o único peregrino aqui em Jerusalém que não está sabendo do que aconteceu. E aí conta uma história de Jesus, um valoroso profeta, poderoso em palavras e ações, mas que um grupo de pessoas, os principais dos sacerdotes, algumas pessoas haviam se reunido para prendê-lo, para crucificá-lo. Eles dizem: a gente ouviu dizer, algumas mulheres disseram que foram lá e encontraram um anjo, falou que ele não estava lá. Alguns dos discípulos foram lá também, falaram que de fato as mulheres falaram a verdade. E aí Jesus: mas como que vocês não compreendem as Escrituras? Que o Cristo havia de padecer isso mesmo. E aí nós vamos ter uma aula fantástica. A gente às vezes vê alguém que tem domínio da palavra, trazendo uma mensagem, o pastor aqui traz uma mensagem, ou a gente assiste alguém que tem um domínio e fica encantado. E aqui o texto diz que Jesus dá uma aula profunda para eles. Jesus diz que eles vão,
Começa lá por Moisés, vai até passa por todos os profetas, explicando o que a Bíblia dizia a respeito dele. Eles tiveram a oportunidade de ter uma exposição bíblica da Escritura fantástica, né, que a gente pode imaginar como foi com o próprio Jesus, falando a respeito dele próprio, do que a Escritura, que as Escrituras diziam a respeito dele. Chega em Emaús, eles vão se separar, Jesus faz como que vai continuar a viagem, eles insistem para que Jesus fique com eles, já está de noite, fica com a gente, vamos chegar ali, vamos jantar com a gente. E aí Jesus vai com eles. E no momento da refeição, Jesus dá graças, né, apresenta o pão e parte o pão, e de repente os olhos deles são abertos e eles percebem que era Jesus. E o texto diz, no Lucas narra aqui, naquele momento Jesus então desaparece. E aí vem esse versículo 32 que eu li. Um diz para o outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? O texto diz que tinham caminhado 11 quilômetros, já era noite, mas diz que depois disso, na mesma hora eles levantam e voltam para Jerusalém, encontram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. É verdade que o Senhor ressuscitou. A gente, às vezes, na nossa vida, pode estar como esses discípulos, né, tristes, mesmo tendo uma vivência com Jesus, né, tendo ouvido a sua palavra, experimentado, e parecemos estar inertes a isso. Aqueles discípulos, as mulheres haviam testemunhado, outras pessoas haviam ido confirmado o relato, e eles estão caminhando tristes, conversando a respeito daquilo, dos acontecimentos, talvez nem da notícia que as mulheres haviam dado, que os outros discípulos haviam confirmado. E nós às vezes buscamos para a nossa vida respostas em tantas coisas, às vezes temos uma verdade nossa, né, algo que nós queremos acreditar que é só a nossa verdade, encontramos algumas posições por aí que vêm de encontro a isso que nós acreditamos, né? E na verdade são autoafirmações, né? Se a gente começa nessa época de algoritmo, se eu começo a pesquisar, o Fabiano está ali de camisa polo, não, camisa polo é que é elegante, vai me aparecer um monte de vídeo de pessoas falando que camisa polo é que é elegante, e as outras, as básicas, não são elegantes, né? E às vezes eu estou buscando isso, para mim isso vai preencher, parece uma verdade que me faz bem, mas de fato, o que faz arder o nosso coração, muitas vezes nem é o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E foi isso que fez o coração daqueles dois seguidores de Jesus arder, porque quando a voz do Senhor fala conosco, quando nós ouvimos a voz do Senhor, que seja para um confronto à maneira que nós estamos vivendo, ao nosso estilo de vida, ao nosso posicionamento, que seja uma resposta de Deus para a nossa vida, o nosso coração arde, e nós temos a certeza de que é a voz de Deus, que é a direção de Deus, que é a vontade de Deus para nós. Nós possamos almejar isso a cada dia, seja no confronto da palavra de Deus à nossa vida, à nossa conduta, ou na resposta para o que nós ansiamos, e que Deus traz a sua voz audível, clara. Isso faz arder o nosso coração e nos dá forças para continuar, seja para voltar de noite, 11 quilômetros de volta, subindo para Jerusalém, como eles, seja, é a voz do Senhor que faz arder, que nos encoraja, que nos fortalece. E numa noite como essa, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, pelos louvores, pela palavra, pela comunhão, e essa voz nos fortalece, essa palavra de Deus nos fortalece, para seguirmos em frente nessa semana, ainda que tenha pedras, dificuldades no caminho, mas o Senhor é que nos sustenta, porque aqui nós ouvimos a palavra que faz arder o nosso coração,
que faz abrir os nossos olhos e nós enxergarmos a Cristo, vermos qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, pastor. Amém, glória a Deus. Ana Cláudia? Amém. Glória a Deus. Bom, temos a alegria de ter conosco a Ana Cláudia. Ana Cláudia está aqui, morava em Caldas Novas, né? E agora está morando aqui em Goiânia. Você esteve aqui outro dia, né? Eu lembro de você. O que a igreja pode dizer para Ana Cláudia? Estou vendo o irmão Vicente ali atrás. Vocês lembram do irmão Vicente? Irmão Vicente, glória a Deus. O que a igreja pode dizer para ele aí? Muito bom ter o irmão aqui, irmão Vicente. Deus abençoe, glória a Deus. Viu? Aleluia. Amém. Vamos ouvir a irmã Nilde, então. Glória ao nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos meus filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde tu andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatidos e pelas setas ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para a minha lei. Se na batalha eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde tu andar, e ao teu lado para te guiar.
Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde tu andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já vamos ficar de pé, vamos orar pelas nossas finanças, vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos. Esse é o momento de nós reconhecermos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus é maravilhoso, meus irmãos, Ele tem cuidado de cada detalhe, e a gente não percebe às vezes, né? A gente pensa que a nossa vida é uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas Deus está no controle, Deus está no comando. Então nós vamos orar, né? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, presente ao Senhor. Glória a Deus. Pai, neste momento, Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós, ó Pai. Teu cuidado na nossa vida, teu cuidado para com a nossa família, Pai, para com os nossos projetos, os nossos sonhos. Ó Deus, o Senhor tem cuidado da nossa saúde. O Senhor tem, Senhor meu Pai, nos preservado. O Senhor tem preservado a nossa vida, Pai. Ó Deus, há pouco tempo o Senhor nos deu um tão grande livramento, a minha família. Eu sou tão grato ao Senhor por isso, Pai, por tudo aquilo que tem acontecido nos dias que se passaram, Pai, de lá para cá, todo o teu cuidado, o teu amparo, o teu amor. E eu sei que o Senhor tem cuidado do teu povo, eu sei que o Senhor tem cuidado da tua igreja. Então nessa noite, Pai, nós estamos aqui reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então receba, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor. Receba, Pai, todo o reconhecimento, Pai. Nós cremos e reconhecemos que Tu és aquele que reina sobre nós, sobre a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas finanças, Pai. Abençoe a vida de cada ofertante, de cada dizimista, abençoe a Tua igreja, abençoe o trabalho das nossas mãos. Este é o nosso clamor e a nossa oração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ainda de pé, vamos cantar ao Senhor. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Maravilhoso é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu ouço o som de muitas águas, Sua voz inunda tudo ao meu redor. Seu rosto brilha mais que o sol, Seus olhos em chamas eu anseio ver. As minhas vestes limpas já estão, atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol, Seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias, estamos te esperando, vem, Messias. Abram-se, ó portais, para que entre
as minhas vestes limpas já estão. Atento estou pra te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol. Seus olhos em chamas, eu anseio ver. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei da glória. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei da glória. Que venha aos céus, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Que venha aos céus, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Que venha aos céus, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Que venha aos céus, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei da glória. Quantos querem declarar uma vez mais? Messias, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Aleluia. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram só portais para que entre o Rei da glória. Glorioso, bendito, santo, poderoso é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Desde Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz no céu é mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. A Terra ouve o rugir do leão de Judá.
Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá. Profecia de Sião, nosso Messias que veio a nós, o único que é digno de um livro abrir, sofreu como um cordeiro, mas o leão ressuscitou. A terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá. Prepare agora o caminho do Senhor, 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 prepare agora se abaixe ou vale, o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá. Do leão de Judá, declare: a terra ouve o rugir do leão de Judá. Aleluia, maravilhoso e bendito é o nome do Senhor para todos sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção.
os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Oh, sim, Pai.
adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
Quantos aguardam nessa esperança? Aplaudam ao Senhor nessa noite. Receba a nossa adoração, Senhor. Aguardamos a tua vinda, Pai. Deus abençoe, podem se assentar. Maravilhoso é o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória ao nosso Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir as Bíblias no livro de Esther. Vamos ler no capítulo 4, versículo 14. Esther 4, 14. Deus abençoe na casa. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha? Eu acredito que os irmãos conheçam esse texto e esse contexto também, né? Já devo ter pregado aqui sobre o livro de Esther mais de uma vez, talvez na escola dominical a gente tenha estudado. Mas essa campanha que nós estamos fazendo aí, campanha do resgate, meus irmãos, eu tenho vivido ela, eu, pastora Liliane, a Sara, né, a Isabela também, todos os dias da nossa vida mesmo. Nós temos buscado na palavra, buscado no Senhor, não um entendimento, porque a gente não entende aquilo que Deus faz, né? A gente está pensando que Deus está fazendo uma coisa, Ele está fazendo outra, mas buscando um fortalecimento espiritual na palavra do Senhor, em situações em que Ele agiu diante das necessidades do seu povo. Desde o Éden, eu sempre uso esse termo quando eu vou pregar, né? Geralmente eu falo do Éden. Mas o inimigo tenta matar, destruir aquilo que Deus criou, né? Quando Deus falou, não coma dessa fruta, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Na realidade, eu não sei se Satanás pensou que a vida física também ia se extinguir, mas o fato é que ele atentou contra o homem, para que de alguma forma aquela palavra de Deus pudesse que cumprir na vida deles e eles morressem, né? E eles se morressem, é ótimo. E eles morressem. Aí alguém fala, mas comeram e não morreram. Sim, morreram. Espiritualmente havia uma ligação, né? Eu digo que hoje é fácil a gente entender isso. Você está online e você está offline. Tem gente que fica offline e fica doidinho, procurando um Wi-Fi, procurando um negócio ali para ver se chegou um WhatsApp ou um e-mail, alguma coisa. Então, vamos pensar nessa visão nossa aqui. Lá no Éden eles estavam online, né? Deus falava todo dia. Quando eles morreram, quando eles comeram do fruto ali que Deus disse para eles não comerem, essa conexão caiu, né? Eles ficaram offline com Deus. Não é que eles não podiam mais falar com Deus, sempre podia, só que eles não sentiam a presença de Deus como antes, né? Eles não podiam perceber a presença de Deus como sentiam. Todos os dias, na viração do dia, eles ouviam Deus passeando pelo jardim, até que a voz chegava neles, eles conversavam ali. Enfim, nós ouvimos nosso segundo vice-pastor falar do caminho de Emaús, quando Jesus conversou com os dois discípulos aí, um era Cleopas e outro, não sei se a Bíblia fala o nome dele, 11 quilômetros ouvindo o estudo bíblico da boca de Jesus, né? Pensa no jardim, a gente não sabe quantos
dias, anos, eles demoraram para comer daquele fruto ali, conversando com Deus todos os dias, audivelmente, Deus ali com eles. E eles abriram mão disso, né? E Satanás achou que ia destruir o povo ali, mas não, eles foram expulsos do jardim. Depois nasceu Enoque, que andou com Deus, e Deus o tomou. Depois, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia fala da degeneração completa da nação humana, mas havia um homem chamado Noé, que mantinha comunhão com Deus. Então, Deus sempre manteve o seu, sempre. E quando ali, nesse cativeiro, né, onde começou no cativeiro babilônico, que passou depois para o sírio, enfim, nessa época que era o rei Artaxerxes, né? E havia um povo judeu morando ali. E a característica do povo judeu? Próspero e fértil. Então o povo ia ficando bem de situação e crescendo, aí todo mundo ficava com medo, daqui a pouco esse povo vai dominar. Aí nascia aquela vontade de matar, de destruir, enfim. E tinha um tal de Amã, que era um camarada vaidoso demais e que tinha muita vontade de ser conselheiro do rei. Ele ficava trazendo tudo quanto é tipo de notícia ruim para o rei, para ver se o rei elevava ele a algum tipo de posição, né? E ele então gostava muito de ser reverenciado, e Mardoqueu não reverenciava. Ele tomou um ódio de Mardoqueu, dependendo da versão da sua Bíblia, vai falar Mordecai, é a mesma pessoa. Ele era primo de Hadassa, né? Que veio a ser Esther. E Amã tomou tomou ódio de Mardoqueu. E ele então começou a falar que os judeus estavam armando contra o rei e tal, aquela coisa toda. E ele criou uma situação. O rei deu a ele uma autoridade, deu o seu anel para ele, para que ele pudesse lidar com aquela situação conforme ele quisesse. Então, sabe essas coisas do Sexta-feira 13, que o pessoal fala que foi porque houve uma revolução em tal lugar, que morreu muita gente, que houve não sei o quê e tal. Tem uma história também de Sexta-feira 13, do episódio aqui, que Amã armou para o povo de Israel, porque fala assim, no 13º dia do mês de Abibe, acho que era isso o mês mesmo. Então eles dizem que o Sexta-feira 13 surgiu desse 13 lá. A gente nunca vai saber de onde foi, nem se Abibe era uma sexta-feira no dia 13 desse mês em questão, não é? Mas tem toda essa história aí. O que eu quero falar com vocês aqui? É que Deus agiu de maneira totalmente aleatória ao nosso ver. Ao nosso ver. Deus agiu de maneira totalmente aleatória no livro de Esther, até que um propósito se cumprisse ali. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, o livro de Esther não tem o nome de Deus nele. Você pode ler o livro de Esther todinho, que você não vai achar a palavra Deus lá. Não tem. Mas você vê Deus agindo em tudo o tempo inteiro, né? Primeiro começa, e a gente talvez já entre aqui no meu primeiro ponto aqui, para a gente já desenvolver a minha palavra aqui. A gente pode até terminar o culto mais cedo, e eu acredito que eu consigo fazer isso. Meu primeiro ponto aqui, eu coloquei que Deus remove o que é necessário para cumprir o seu propósito. O rei Artaxerxes tinha uma rainha chamada Vasti. E não vamos pensar que Vasti era uma mulher ruim, não. Talvez alguém possa ler a Bíblia e pensar, Vasti era... Ela não devia ser uma mulher ruim, até pelo comportamento dela. O rei Artaxerxes venceu todos os inimigos, não tinha mais nada para fazer. Alguém deu uma ideia para ele. Faz uma festa para mostrar todos os seus tesouros, todos os seus bens, todos os seus pertences. Então vamos fazer. A festa durou 6 meses, bebendo todo dia, 6 meses de bebedeira. 6 meses o rei Artaxerxes fez passar diante do povo os convidados, os reis vizinhos que vinham visitar,
Ele fez passar tudo que ele tinha. Tem um cavalo ali assim, passa aí para o povo ver. Tem um baú de ouro que eu ganhei não sei de onde, passa aqui, 6 meses passando essas coisas. Tudo. Uns tecidos que veio lá não sei de onde. Aí passava, e o povo, Aí acabou os bens dele. 6 meses depois, acabou. Aí ele falou assim, mas não tem mais nada aí não. Aí alguém sopra no ouvido dele, fala assim, tem a sua mulher, a rainha Vasti. Aí, manda ela passar aqui então. Vasti sabia o que estava acontecendo lá. Chegava e falou, o rei está te mandando chamar para você desfilar lá na frente do povo. Ela falou assim, fala para ele que eu não vou. Como? Fala para ele que eu não vou. Rei, ela não vem não. É o rei que está mandando, vai lá e fala que ela vem. Aí lá, eu não vou me submeter a essa situação de passar como um objeto. Eu não sou um objeto. Eu não sou um objeto. Eu não vou passar lá. Aí o rei ficou nervoso e sem saber o que fazer. Outro, tá bêbado, né? Todo mundo bêbado, 6 meses bebendo. Aí outro conselheiro chega nele e fala assim, rei, vai pegar mal esse negócio aí, amanhã eu vou falar para minha mulher, faz isso. Ela vai falar, eu não, vou fazer mais não. A rainha não fez, por que eu preciso fazer? Porque as mulheres obedeciam, né? Então o conselheiro falou, você vai ter que dar um jeito aí, porque o negócio aí vai ficar complicado. A rainha depois só arruma outra. É mesmo, vamos mandar ela embora. Aí bêbado, mandou ela embora. Deus lá para ela, não sei se ela tinha filho, levou filho, alguma coisa, depois você lê aí. Deve ter dado um bom dinheiro para ela, alguma coisa, né? Alguma coisa para ela ir embora, mandou ela embora para casa do pai dela. Vai embora para casa do seu pai. Beleza. Sarou a cachaça do Assuero. Ele está lá assim, uma hora e fala assim, chama a rainha lá. Aí eu, rainha? Que rainha? Não tem rainha não. Como não tem rainha? O senhor mandou ela embora. Mandei ela embora? Como é que foi? Deixa eu contar para o senhor. Aí contou, não é possível que eu fiz esse negócio. E agora? Aí os conselheiros já vai lá. Não, vamos fazer um concurso aí. Manda trazer as virgens mais belas da região aí para o senhor escolher uma para casar, para ser a rainha. Aí beleza, né? Fizeram esse concurso lá e Mardoqueu mudou o nome de Radassa, né? E colocou ela lá e falou para ela omitir de onde ela era. E ela foi se apresentar diante do rei. Se você ler o livro lá, se não for muito engano meu, que às vezes a gente tem umas memórias falsas, né? Eu leio tanta coisa da Bíblia, mas parece que ela passou 6 meses só tomando banho em leite de cabra e essência, para tirar o cheiro de camponesa, porque não podia ter cheiro de camponês, tinha que chegar lá, né, de um jeito bem assim, né, bem, sem parecer que era plebeia, né, aquela coisa toda assim. E foi um concurso e tal, aquela coisa, e nós vamos chegar lá. Então, olha aqui o que diz aqui no versículo 1, no capítulo 1, 16. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Então, que parecia ser apenas uma crise ali, né, doméstica e conjugal, virou um negócio de Estado, e eles fizeram o rei Assuero tomar essa decisão aí para que não prejudicasse a autoridade dos outros homens ali da sua época. O que acontece? Parece que foi um ato aleatório, mas Deus vê lá na frente. Deus enxerga lá na frente. E Deus age como Ele precisa agir para dar vitória ao seu povo. Certo? Se Vasti, ou Vasti, né, não tivesse sido deposta como rainha, Esther não chegaria a ser rainha. Então a gente precisa entender isso. Deus tem as suas maneiras de agir. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Existem portas que se fecham, situações que nós não entendemos, né? Às vezes nós interpretamos tudo como perda. Nós estamos passando realmente um momento difícil, irmãos, por conta desse hiato que tem aí, até esse negócio, vamos chamar de seguradora, não é, mas pagar a gente, né? E
assim, tá difícil ficar com carro emprestado, é complicado, é muito complicado para nós. Só estou pegando nos dias de vir no culto, e não por conta deles, eles têm um coração muito bom, é nós mesmo, é ruim, né? Mas às vezes eu converso com a pastora Leandro e falo, ó, na construção, igual a gente está construindo lá aos poucos, a gente não ia poder trocar de carro agora, não ia poder trocar. Não tinha jeito, porque como é que eu vou trocar de carro construindo? Todo dinheirinho vai para a construção, não é? Não estou dizendo que Deus fez o nosso carro bater para a gente trocar de carro, mas uma vez que bateu, né, a pastora Liliane aí com esse sorteio dessa tela aí, está me ajudando, levantando um pouco de dinheiro lá para a gente comprar um do mesmo ano ou melhorar um ano ou dois, né, do que a gente tinha. É a maneira que a gente teria de trocar de carro nesse momento, era isso aí. Então, às vezes uma coisa dá lugar a outra. E Deus sabe como Ele enxerga as coisas. Deus sabe como Ele vê. Então, às vezes as coisas parecem aleatórias. Ah, mas aconteceu isso comigo. Calma, confia no Senhor. Ainda que não tenha sido o projeto de Deus, o primeiro acontecimento, ainda que seja algo do destino. Um cara doido que entrou na frente lá, que não foi Deus que falou, entra aí, bate. Não, acredito, eu não penso nisso. O cara doido fez aquilo lá. Mas tem Romanos 8:28 que diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então não pense que as coisas que acontecem se tornam aleatórias da nossa vida, não. Deus assume responsabilidade por nós. Eu gosto mais do Salmo 16, versículo 5. Se a Sara encontrar uma versão que fala arrimo, vocês conhecem essa palavra, arrimo? Arrimo. Vocês já ouviram em alguns lugares, muro de arrimo, arrimo de família, não é? Arrimo é o que sustenta, arrimo é aquele que toma responsabilidade por algo, né? Um arrimo de família, ele assume a responsabilidade da família, não é? Olha o Salmo 16, versículo 5, diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Entendeu? Então você está indo na sua vida, tem um acidente de percurso, Deus é o arrimo da sua sorte. Ele assume a responsabilidade. Não, meu filho, eu vou cuidar de você. Então a gente precisa entender isso. Ele não pode interpretar tudo como perda. Segundo lugar, Deus posiciona pessoas antes que a crise chegue. Olha aqui o versículo 2, o versículo 15 do capítulo 2 de Esther. Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por filha, não pediu coisa nenhuma além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther, guarda das mulheres, ponto e vírgula aí, pastor. E Esther alcançou favor aos olhos de todos quantos haviam. Vocês não sabem a importância desse versículo 15. Amã já estava implicado com Mardoqueu, né? E estava tendo concurso lá para ver quem que o rei ia escolher para ser rainha. Quando elas iam entrar no aposento do rei, o eunuco chegava para as mulheres e tinha um monte de vestido, um monte de joia, um monte de coisa lá. E o que acontecia? O eunuco falava assim, olha, vocês podem pegar o que vocês quiserem para vestir e podem pegar o que quiserem de adereço aí. Então, eu imagino que aí ele falava assim, ó, se por acaso o rei não te escolher, tudo que você pegou ele vai ficar com você. Eu imagino que tinha umas que por uns 10 colar no pescoço, umas 5 pulseiras em cada braço, vestiam um vestido mais espalhafatoso, que ela julgava ser o mais caro, pelo sim, pelo não. Se ele me rejeitar, pelo menos eu saio daqui com a graninha, não é? E ele foi rejeitando. Quando chegou Esther, falou, Esther, pode escolher o que você quiser. E ela falou para ele o seguinte, falou, olha, eu não entendo de moda, eu não entendo de vestir nada dessas coisas. Me ajuda, escolha
escolha para mim o que eu vou vestir, escolha para mim um adereço. Pensa como Esther deve ter entrado elegante e fina, preparada por aquele cara que cuidava da rainha, né? Cuidava da rainha Vasti, que vestia a mulher com toda elegância, com toda... Pensa, quando ela entra, Esther devia ser muito bonita, mas pensa o diferencial daquela mulher que entra com elegância simples, diante de todas as outras espalhafatosas que passaram por lá. Naquele momento não deu outra, né? Ela foi escolhida para ser a rainha ali do rei Artaxerxes. Eu lembro que teve um escritor famoso americano que esteve pregando em Goiânia. Eu fui ver ele pregar e ele pregou sobre esse versículo, e ele falou justamente sobre a gente não saber pedir, né? Às vezes você chega diante de Deus e derrama um caminhão de coisa diante de Deus e fala e pede e tal, ao passo que, como Paulo diz, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, das nossas fraquezas, enfim, né? E geme por nós com gemidos inexprimíveis. Nós devemos descansar o nosso coração no Senhor e pedir: Espírito Santo, me ajuda, canaliza a minha oração. Você sabe muito bem o que eu preciso, né? Mais do que as palavras que eu coloco diante do Senhor. Às vezes eu não sei me expressar. Foi exatamente o que Esther fez, e isso levou ela a ser rainha. Até então não havia decreto de morte contra o povo, não havia nada disso, não havia nada disso. Jeremias 29:11, olha o que Deus diz aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas deixa eu passar aqui para o meu ponto 3, para a gente ver que as coisas não são aleatórias, as coisas vão se encaixar. Esther se torna rainha. Amã começa a construir uma forca na casa dele. Eu não vou achar, talvez a Sara encontre o versículo, porque eu não vou me lembrar agora, mas eu penso que eram 50 côvados de altura. O côvado, a gente arredonda ele para 50 centímetros, 25, 50 centímetros mesmo o côvado, né? 45 é arredonda para 50, porque o côvado é o seguinte, era medido pelo antebraço, do punho até o cotovelo. Então era cerca de 45 centímetros, e a gente arredonda para 50 para fazer melhor as contas. Eu não lembro de quantos côvados era a forca que Naamã estava construindo para Mardoqueu. Essa forca já estava construída. Aí o que acontece? O rei tem uma insônia. O sonho de Naamã era ser honrado pelo rei publicamente. O sonho de Naamã é que o rei, em praça pública, honrasse o nome dele. Aí o que acontece? O rei tem uma insônia. Aí o povo vai lá, e o rei não estava dormindo, aí os conselheiros falam: se o senhor lê, capaz que o senhor pega no sono aí, o senhor dá sono. Não, então traga para mim o livro das crônicas, dos feitos, daquilo que aconteceu aí. É tipo um diário que eles tinham lá. Aí trouxeram para ele e começaram a ler. No dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu aquilo, no dia tal não sei o quê. Aí chegou numa página lá que estava assim: no dia tal, havia 2 pessoas que armaram uma emboscada para matar o rei, e um certo homem chamado Mardoqueu descobriu o que estava acontecendo e fez saber aos guardas do rei, e esses guardas prenderam os homens que queriam matar o rei. Aí o rei falou: pera lá, como é que é essa história? Eles contaram de novo, falou assim: e esse Mardoqueu? O que eles fizeram com ele? Fizeram alguma honraria para ele, alguma coisa? Ele falou: não, nunca fizeram nada para ele. Nunca fizeram nada para ele. O rei falou: não, eu vou honrar esse Mardoqueu então. Beleza. No outro dia cedo, né, o rei já deve ter dormido ali, com aquela expectativa. Chega Amã, todo, né, cheio de dedos lá, tal, querendo dar uma bajulada, não sei o quê. Aí o rei fala: Amã, você é sábio, eu quero te fazer uma pergunta, estou precisando de orientação sua. O que o rei poderia fazer para um homem que ele quiser honrar publicamente?
Se o rei quiser honrar um homem publicamente, qual a melhor maneira de fazer isso? Aí Naamã falou assim, para o rei honrar um homem publicamente de verdade, ele pegaria o cavalo real, colocaria sobre esse homem um manto real, colocaria coroa na cabeça desse homem, pegaria um nobre, um homem de importância, e colocaria esse homem para puxar o outro em praça pública, dizendo, esse é o homem a quem o rei deseja honrar. O rei falou, Naamã, ótima ideia. Amã, né? Amã, ótima ideia. Vou fazer isso. A Amã já começou a estufar o peito. Falou assim, eu quero honrar Mardoqueu. Não tem ninguém mais nobre que você para puxar esse cavalo. Imagina, irmãos, eu não imagino um sentimento no coração de alguém como Amã sentiu naquele momento. Já pensou? Alguém invejoso, alguém que tal ali, e a coisa se reverte, ele vai ter que honrar aquela pessoa publicamente lá. Já imaginou isso? E dito e feito, meus irmãos, colocaram Mardoqueu no cavalo real, colocaram um manto nele, colocaram a coroa e puseram Amã puxando em praça pública. Esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Esse é o homem a quem... Pensa, meus irmãos, pensa. O declínio de Naamã começa aí. Não ache que foi um acontecimento aleatório. O rei perdeu o sono. Não acha que foi um acontecimento aleatório, alguém sugerir que ele lesse aquele diário, aquelas crônicas reais ali. Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Eu ouvi alguém dizendo uma frase que eu até reverberei aqui, mas vou dizer de novo. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. O que vai acontecer? Não sei, Deus já está lá. Deus já está lá, eu estou indo ao encontro do Senhor. Ele vai guardar a minha vida e vai proteger a minha vida. Esther 6:1, naquela noite, o rei não conseguiu dormir, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e das crônicas, e lhe as leram diante do Senhor. Então, a salvação de toda uma nação começou porque alguém perdeu o sono, e não alguém, né? O rei Artaxerxes. Provérbios 21:1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. O poderoso Artaxerxes não sabia, mas naquele momento Deus colocou na boca dele as palavras que Deus queria que ele falasse e as atitudes que Deus queria que ele tomasse. E vai ser assim na nossa vida, meus irmãos. Às vezes nós precisamos de algumas coisas aí, Deus vai mover, Deus vai fazer, e a gente não vê, a gente não percebe, a gente pensa, isso é aleatório. Não é, é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E por último, Deus honra a fidelidade no tempo certo. Quando Mardoqueu, que foi honrado pelo rei Artaxerxes, descobre o que Amã estava tramando, e eu não sei se vocês se lembram o que é que Amã tramou. Amã pegou o anel do rei, e ele escreveu cartas para todos os povos que eram domínio da Síria ali, e falaram assim, onde tiver um judeu, vocês podem assassinar esse judeu, que não vai ser considerado crime. Se um judeu se defender, se ele for contra a pessoa, vocês podem prender ele, enforcar, matar do jeito que for aí, ele tem que ser condenado à morte se ele reagir. Então eles foram condenados a serem executados sem poder reagir. Mardoqueu chega para Esther, fala, Esther, você tem que interceder por nós, você tem que falar com o rei. A Esther falou, mas tem 30 dias que o rei não me chama na presença dele. E lá tinha uma coisa, né, que se alguém entrasse sem ser convidado, o rei estava lá sentado no trono com um cetro na mão. Se ele não levantasse o cetro dele, aquela pessoa que entrou sem ser convidada, era executada, era morta. Esther jejuou durante 3 dias, colocou todo mundo para jejuar, e ela entra na presença do rei, e ela vai caminhando, e todo mundo vê e fica em silêncio. Ela entrou, ninguém chamou, mas de repente ela está vindo, e em determinado momento, o rei levanta o seu cetro.
minha rainha, né? Que queres que eu te faça? Né? Os reis costumavam dizer, até metade do meu reino. Ela falou, não, eu quero só convidar você para jantar comigo. Eles deviam ter aposentos separados no castelo e tal, né? Quero que você janta comigo essa noite, só isso, só. Aí no jantar, mas o que você quer? Não, quero que você janta comigo de novo, convida a mãe. Né? Aí tá, uns 2 ou 3 jantares. Aí ela falou, sabe que esse homem aí, que está jantando conosco aqui, que quer matar o meu povo, e que quer me matar também? O rei falou, não, não acredito, isso é possível. A Amã falou, jamais, rainha, jamais ia querer te matar. Sim, você lançou um decreto para matar o meu povo. O rei falou, que história é essa? E foram puxar, descobriu que ela era judia, descobriu que a Amã fez. Aí falaram o seguinte, falou, ó, você queria matar a rainha? Então nós vamos te enforcar. Fiquei sabendo até que tem uma forca na porta da sua casa, vai ser nela mesmo, que é a forca que ele tinha feito para Mardoqueu. A armadilha que o inimigo está armando para a nossa vida, ele mesmo é que vai se prender para lá, não é? Deus vai nos livrar, né? Aquele que te livra do laço do passarinheiro, é o que a palavra diz. Mas não termina aí, né? Tem uma lei que na época era chamada a lei dos medos e dos persas. Você já ouviu falar nisso? A lei dos medos e dos persas. O rei dava uma ordem e não podia voltar atrás. Foi por isso que Daniel foi lançado na cova dos leões. Porque foi decretada uma lei segundo a lei dos medos e dos persas. Não tinha jeito, o rei não podia voltar atrás. O rei falou, ó, minha rainha, não tem nada que eu possa fazer para mudar essa lei. Essa lei está vigente. Mas eu vou dar o meu anel para Mardoqueu. Mardoqueu é um homem sábio. Mardoqueu, você tem a minha autoridade para resolver essa situação. O que Mardoqueu fez? Mardoqueu, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu cartas, dando direito a todo judeu se defender, sem que isso fosse crime. Certo? A lei de matar os judeus continuava. Só que ele escreveu uma lei que dava direito para o judeu se defender. Aí o que acontece? Foi uma carnificina no dia 13. Muitos judeus morreram, muitas outras pessoas morreram, mas Deus preservou o seu povo, claro, inclusive rainha Esther e Mardoqueu, que se tornou conselheiro do rei. Então não pense, meus irmãos, que o que acontece na nossa vida é algo aleatório. Nós não estamos vendo Deus trabalhar, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo. Nesse momento eu estou pregando aqui para vocês, não é, sobre a nossa vida, e eu sei que Deus está agindo em nosso favor, na nossa causa. Eu sei que Deus está agindo a seu favor na sua causa. A nossa aflição é porque a gente não vê, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas o que a Bíblia diz? Vamos terminar lendo Isaías 41, 13, acho que é isso. Já citei tanto esse versículo aqui. Olha o que diz isso aí. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Às vezes, eu não vou nem pedir para levantar a mão quem se sente sozinho de vez em quando, né? A gente sabe, como seres humanos, de vez em quando a gente parece que sente que está meio sozinho mesmo. Só que a verdade é essa. Você pode não ver. Vamos ler mais um versículo agora de pé, para a gente orar? Eu disse que ia terminar mais cedo, nós vamos orar agora. Isaías 64, 4. Estava fazendo uma live esse dia lá da Harpa Cristã, outro dia, semana aí, e me lembrei desse versículo aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, saiba que Ele está agindo a seu favor. Você tem uma causa para colocar diante do Senhor aí agora? Coloque, creia. O que está acontecendo na sua vida não é evento aleatório, não, é Deus
preparando o caminho. Quando acontecer, você vai entender, por isso que, então foi por, aí você vai ligar os pontos. Mas Deus já está com tudo alinhavado, né? Deus já está com tudo traçado. A sua vitória já está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra como o Senhor está no domínio de todas as coisas. Nós não entendemos, Pai, a maneira como o Senhor age, não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida, nós não entendemos nada disso. Mas a Tua palavra nos mostra a Tua fidelidade, a Tua palavra nos mostra o Teu amor, a Tua palavra revela o Teu poder, Pai, infinito, o Teu poder absoluto, Pai. E nós cremos que como filhos amados do Senhor, a nossa vida está sendo cuidada pelo Senhor. Então nessa noite, Pai, que cada um receba essa palavra e seja encorajado, fortalecido, Pai, para que possa crer. Ainda que as coisas que estão acontecendo não pareçam aquilo que nós estamos orando e pedindo. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem a sua maneira de agir e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor. E eu peço agora, ouça o clamor de cada um daqueles que estão aqui. Cada um tem uma causa diante do Senhor. Olha para a nossa causa, Pai, que nós temos apresentado diante de Ti. E eu te peço, Pai, ainda que nós não vejamos, continue trabalhando e nos dê a vitória, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós já vamos terminar ainda de pé, vamos apenas para a bênção apostólica. Eu só quero lembrá-los que quarta-feira, 20 horas, é a nossa campanha. Venha para a nossa campanha do resgate. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e 7 da noite, o nosso culto de celebração. Algum outro aviso que eu tenha esquecido? Coloque a mão no seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz... Está terminado em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Glória a Deus.